Boa noite, Garopaba! Boa noite, minha gente! Estamos chegando para mais um Boteco da 94, o seu final de tarde aqui na sua 94.7 FM. Hoje, então, é dia de estreia, ela já está aqui, Carol Ruschel. A Carol Ruschel era assídua do Estúdio 94 com o quadro Constelando e Cantando. Agora, a Carol Ruschel passou para o Boteco da 94 e trouxe o quadro, então, Consciência Cultural. E vai explicar um pouco pra gente sobre essa transição. Estou muito feliz de estar aqui no Boteco da 94. Vamos fazer esse programa um programa leve, mas um programa que fala sério, fala de cultura, fala de saúde, fala de bem-estar, fala da nossa postura sistêmica, mas de forma leve, tranquila, escutando um sambinha, escutando uma musiquinha legal, que todos vocês conhecem, né? Espero que a gente escolha músicas que vocês gostem. E podem pedir música também, tá? Verdade, e aí pedem música que eu comento a música nessa visão sistêmica. Isso é super legal, né, Carol? Tu sabes que quando a gente fazia no Estúdio 94 era só com uma música. Agora nós vamos ter tempo para várias músicas. Tanto que eu já tô com a tua playlist aqui. Não, e eu acho que vai ser bem legal, a gente pode até dançar, né, no programa, quando estiver tocando as músicas. É pra ser animado, gente, tá? É pra ser animado, é meio de semana, ainda tem 2 dias, né, de trabalho, de labuta, então é pra gente curtir, é pra gente se divertir e é pra vocês também pedirem, mas que também a gente possa trazer algo útil para as pessoas, assim, né? Que a rádio transmita essa algo reflexão que possa trazer benefícios para a tua vida, que possa te fazer uma pessoa melhor, né? Que possa fazer as tuas células vibrarem de alegria. Ou daqui a pouco tu se dá conta que alguma postura não é tão bacana, mas tu tem a chance de mudar. E eu acho que é esse o grande lance, o grande objetivo desse programa, né? Que a gente possa falar de algo sério, de algo útil, mas de uma forma leve, tranquila, descontraída. Certo, podemos começar com a primeira música, Carol? Vamos lá! Então, na playlist da Carol, hoje temos Beth Carvalho, Acreditar. Essa foi Beth Carvalho, Acreditar. Eu tava prestando atenção na letra aqui nos bastidores. E daí ela fala recomeçar jamais. Daí a Carol ainda me alertou, não, mas é com essa pessoa que a fila já andou, né? É isso aí. Nesse sentido, né? É isso aí. Na verdade, assim, né? Vamos falar de amor, vamos falar de relacionamento, que eu vi que o povo gosta de relacionamento, né? Daqui a pouco pode perguntar, gente, façam perguntas de relacionamento. Façam perguntas. Eu vou virar aquelas conselheiras amorosas. Na rádio. Ai, que coisa linda, tô precisando muito disso, adoro. Mas assim, ó, o que acontece, né? Muitas vezes, Fê, o relacionamento ele não dá certo porque algumas pessoas, elas se encontram, né, e elas têm um ponto em comum, mas a tendência é que todo mundo evolua, né? Então vamos supor, a pessoa se encontrou porque gostava de surfar, né? Então eles se encontraram porque, nossa, o surf é aquilo que nos liga. Super. Né? Super. Só que daí um continua surfando e o outro acaba fazendo faculdade, vai estudar, passa alguma coisa e não surfa tanto mais. Por exemplo, tô dando um exemplo, né? Então, para que um relacionamento dê certo, é muito importante que os dois caminhem juntos, sabe? Porque às vezes alguma pessoa, e não tô dizendo assim, pode ser que um vire profissional e o outro não, né? Esse exemplo do surf eu quis dar no sentido de que às vezes a vida deles muda, ou a vida de um muda radicalmente, a do outro não, né? Isso pode ser em qualquer relação. As pessoas estão sempre mudando. E aquelas pessoas que não mudam, elas acabam estagnando, ficando no passado. E aí a pessoa que acaba, né, seguindo em frente, independente do que seja, montou uma loja nova, né, tá sempre pensando no futuro, tá sempre imaginando que
algo bom para fazer e se construindo e olhando para dentro e, na verdade, com vontade de ser uma pessoa melhor. E aquela outra ficou lá nos 16, 18, sabe? E aí não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Então, o que é muito importante? Nós estamos mudando a todo tempo. Então, para um relacionamento, para que um relacionamento dê certo, é importante que as pessoas se descubram, os casais, eles descubram esse novo no outro a todo momento, sabe? E aí é importante que tu olhe pro teu parceiro, por exemplo, eu digo, meu Deus, quem é esse homem? Olha só, o que ele tá pensando agora? Já tá inventando algo novo, porque, né? Olha só, né? Não importa o que seja, pode até ser várias viagens de surf, não é que a pessoa não precisa mais surfar, né? Claro. Não é uma questão, um ficar surfando, outro ficar estudando. Não é isso, até porque eu adoro surfar, eu também brinco de surfar, né? Porque eu não surfo nada. Mas o outro tá sempre programando, tá sempre pensando, e a outra pessoa fica ali, parece que num casulo. Puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão. Dá pra trás. É um saco. E quando isso acontece, não tem como dar certo. E daí, e mais uma coisinha pra gente falar. Normalmente, quando isso acontece, é porque essa pessoa que ficou pra trás, né? A vida passou e você ficou pra trás, ela tá olhando de fato pra trás. Ela inconscientemente tá olhando para uma dor dos seus antepassados. Ela inconscientemente quer salvar alguma coisa, alguma tragédia que aconteceu na sua família lá atrás. E isso é inconsciente. Ela recebe esse padrão sem querer pelo seu DNA e aí ela fica naquilo. Como é que eu vou surfar na Indonésia, né, com meu parceiro? Se a minha família foi pobre, se a minha família não teve dinheiro, se a minha família não teve o que comer, como que eu vou viajar o mundo com meu parceiro? E aí ela fica para trás, ela recua, percebe? Então, é por isso que eu digo sempre, né? Olhe para dentro de si, tente ver por que alguém te incomoda. Ou, né, por que o teu relacionamento talvez não esteja dando certo? Olha pra você primeiro, olha pra sua responsabilidade, porque sempre tem 50% de responsabilidade pra cada um. É verdade, isso eu gosto muito de pensar desde que a gente se conheceu e tu vem falando sobre essa questão sistêmica das duas partes, né, estarem nessa sintonia de 50%. 50-50. Sim, porque senão um faz muito, o outro não faz nada e aí desequilibra. E na verdade um relacionamento de casal, ele tem que estar em constante desequilíbrio, mas um desequilíbrio bom. Se ele está equilibrado, ninguém faz nada pelo outro. Mas se ele está em constante desequilíbrio, um fez uma coisinha, aí o outro foi lá e fez outra coisinha. Por exemplo, agora eu peguei, antes de vir aqui, deu tempo, e eu lembrei que meu marido não tinha levado o lanche pro trabalho. Eu fui lá e levei um lanchezinho, então minha balança tá pesando um pouquinho mais agora. Garota! Mas ele tem que fazer alguma coisa agora. Agora é vez dele. Agora é vez dele. Mas claro que isso é tudo, né? Tu não fica pensando, eu vou fazer pra equilibrar. Mas é importante essas pequenas atitudes, porque quando a gente começa a namorar, a gente faz isso. Faz uma coisinha, o outro faz uma coisinha, e é um agradinho. Tudo bonito. Tudo lindo. Aí depois, né, tá um tempo junto, casou. Cotidiano sem graça. Exatamente. Chega em casa, tá lá de pijama, né, não se arruma. Isso pros dois lados, né? Claro. E tá lá assistindo série, o outro tá trabalhando, e aí o outro chega, ou a outra chega, e ou aquele lá na série, ou no jogo, né? Tem muita mulher que tá reclamando de homem que fica jogando, né, na internet. Não assistindo futebol, agora tem jogo. Gente. Então, quer dizer... Verdade. Né? Só um pouquinho, o que eu tô fazendo, né, pro meu relacionamento dar certo? Qual é o meu 50%, né? E aí essa música, ela também fala assim, quando não deu certo com a pessoa, né, ela virou ex, né? Então esse ex, ele pertence, ele tem que ser reconhecido. Os ex do teu namorado tem que ser, os ex tem que ser reconhecido, tá? Não tem jeito. E os meus também, Então, quer dizer, se a gente é um casal,
tu tem que olhar com respeito para todos os meus ex e eu tenho que olhar com respeito para os teus. Porque senão o nosso relacionamento perde a força. E claro, assim, tem como recomeçar, né? Eu já vi que não deu certo. Tem que recomeçar. A Beth Carvalho fala que não, que recomeçar jamais. Mas daí com essa pessoa, Beth Carvalho. Com essa pessoa. Só que às vezes a pessoa, né, pensa, ai, volto, não volto, né? Gente, assim, ó, pra que os dois voltem e dê certo, alguém tem que mudar o padrão, né? Porque se já não deu certo uma vez, é porque o padrão de um e de outro não tá dando match ali, né? Então eu preciso olhar pra mim, mudar o que está errado em mim, que ambos têm algo que não é bom, porque somos seres humanos, somos imperfeitos, pra depois tentar reconciliar. Se eu reconciliar sem mudar o padrão, a chance de dar errado é 99%. Então por isso que ela fala recomeçar jamais, né? E se houver um recomeço com um ex, esse recomeço, por exemplo, assim, ó. Eu tive um primeiro namorado, aí tive um segundo namorado que eu casei. Tô dando um exemplo aleatório, não é o meu exemplo e eu acho que não é o teu. Aí não deu certo esse casamento. Aí separou. Aí ficou lá, até teve uns relacionamentos. Se decide voltar com o ex não vai ser mais o segundo. Ele já vai na ordem, ele vai ser lá o quarto, o quinto, dependendo de quantas pessoas tu se relacionou nesse meio. Isso é muito sério, né? Essa trajetória, essa entrega. Teve tempos em que as relações não eram tratadas dessa forma. As relações eram conversadas e debatidas de forma pueril. Faz o que tu quiser, teu corpo é teu, teu livre, aquela coisa toda. Aquela avalanche. E eu percebo que na atualidade muitos pensadores, muitas pessoas, principalmente dessa tua área de conhecimento, Carol, elas afirmam que esses relacionamentos não podem mais ser conduzidos de uma forma tão pueril, não pode. Tão superficial, porque né? daí tu não assume, né? Aí tu não tá assumindo, e daí é como se tu estivesse como criança nesse relacionamento, entendeu? E criança não se relaciona amorosamente com outra pessoa. Então não tem como dar certo. É como que... Porque só um adulto tem a coragem de assumir um relacionamento. Uma criança não. Então, esses relacionamentos em que, tá abertos, oba-oba e tatatã, eu não tô dizendo que eu sou contra, gente, que eu sou a favor, né? Mas isso traz... Exatamente. Isso tem uma consequência. No fundo, isso não é de fato um relacionamento, né? Porque alguém fica magoado. Tu tá brincando ali. Tu tá brincando. E quem brinca é criança, adulto não brinca. E essa coisa, não vou levar a sério, não quero me envolver. Muitas vezes é uma insegurança tua, porque tu espera outra atitude do outro. Tu espera uma atitude mais firme do outro, e essa atitude não vem, então tu fica, então é só assim. Fingindo que não sente nada. Normalizando, como direi no bom português, a cachorrada. E muitas vezes eu vi ao longo da minha vida muitas mulheres tendo que tratar essa cachorrada dos homens. Claro que, gente, eu não estou generalizando de uma forma, mas eu convivo, eu tenho irmãs, amigas, eu convivo mais com esse lado da moeda. Sabe, muitas vezes tu fica ali normalizando isso porque é a única coisa que tu ganha dessa pessoa, essa esmola. Mas aí tu vê, tu só fica ali porque tu precisa... Agora eu vou pegar pesado, tá, gente? Tu precisa do reconhecimento de um amor. E como você não reconhece o amor dos seus pais por você se sujeita a ficar nessa cachorrada, entendeu? Porque tu se diminui pra ganhar esse amor, entendeu? Mas no momento em que tu olha pro seu pai e pra sua mãe, independente do que eles fizeram, tá, gente? Porque eu não tô dizendo que pai e mãe são tudo bonzinho, não são, né? Fizeram coisa ruim, né? Eles também estavam aprendendo a ser adultos. Estão aprendendo a ser adultos, ainda estão, eu acho, né? Muitos pais, eu sou mãe e tô aprendendo a ser adulta, não é porque eu estudo que eu
né, não escorregam no tomate, Não né? acredito, eu achei que era tudo perfeito. Aham. Ai, me desiludi agora. Não, então assim, Fê, a gente tá aprendendo a ser adulto, porque a gente passou por muito. Na verdade, a história que a gente conhece da humanidade é uma história que foi uma história de criança, porque quem briga é criança, adulto não briga, adulto coloca o negócio e decide. Entendeu? Então, na verdade, todas essas coisas de briga, de luta, de ficar chateado, isso foi tudo porque lá atrás teve uma desarmonia tão grande e essa desarmonia foi passando de geração em geração. E a gente chegou num momento do planeta Terra que ou a gente recomeça, daí no bom sentido, assim, vamos recomeçar essa humanidade, vamos deixar essas dores pra lá. Não é deixar pra lá, botar embaixo do tapete e fingir que não existe. Mas vamos curar essas dores, vamos curar essas nossas feridas e aí sim recomeçar. Ótimo, essa é Caroline Ruschel aqui toda quarta-feira. Agora é dia de Carol Ruschel com a gente no Boteco da 94, o Boteco delas, o Boteco com elas, e também nas quartas-feiras é o Boteco da Consciência, aqui com Carol Ruschel. Gente, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos. Eu já vi que tem pedidos de ouvintes aqui, já vou te atender, meninas. Então, vamos para um breve intervalo, já voltamos com mais Carol Ruschel aqui no seu fim de tarde da sua 94.7 FM. Estamos de volta, este é o Boteco da 94, o Boteco delas, o Boteco com elas. Eu sou Fernanda Isse, com o patrocínio do Portal dos Reparos, Adilson Desentupidora, Mercado do Produtor de Garopaba, Boutique Doce Glamour, Space Construções, Garopaba Surf House, que está com descontos de 30% a 50% durante todo o mês de agosto, Funerária Vida Prev, Brumate Elétrica e Hidráulica, Cachaçaria Garopaba, Pub Sushi. Ela já era de casa, né, gente? Porque ela participava do quadro Constelando e Cantando no Estúdio 94. Ela só mudou o dia e o horário, né, Carol? Isso aí, estamos aqui. No estamos Boteco. Agora do Boteco da Consciência Boteco da Consciência Cultural. Ficou ótimo esse nome. Carol, atendendo a pedidos de ouvintes, então vamos a uma música que a nossa ouvinte que te deixou um grande abraço, te desejou uma ótima estreia. Nós vamos preservar o nome dessa ouvinte. Minha gente, ela pediu Michel Teló, O Tempo Não Espera Ninguém, para que a Carol, depois da gente rodar a música, para que a Carol comente de acordo com a forma sistêmica, é assim que eu falo, né, Carol? Pode falar. De acordo com os estudos da Carol, então, vamos à música. Michel Teló, O Tempo Não Espera Ninguém. Esse foi Michel Teló, O Tempo Não Espera Ninguém, pedido de ouvinte para que a Carol faça a sua análise. E aí, Carol, me conta. Então, eu acho que essa música eu não conhecia, uma música bem linda, bem profunda, e ela realmente traz um significado que é o significado de andar, de estar no seu lugar, né? Quando a gente está no nosso lugar, quando a gente não quer brigar com o pai e mãe, quando a gente não quer salvar o que aconteceu, não quer mudar o passado, né? Porque a real é essa, Fê. A gente não tem como mudar o passado, seja o nosso passado, seja o passado dos nossos antepassados, né? Sim. Às vezes, eu imagino que não deve ter sido uma decisão fácil para um monte de imigrante que chegou no Brasil vir de fato, porque eles estavam deixando o seu país de origem, tentando uma vida nova, num país totalmente desconhecido, num lugar que eles nem sabiam para onde iam ser mandados, né? Aí chegavam aqui, o povo era dividido, né? Assim, e uns iam para lugares realmente difíceis, como por exemplo lá Montenegro, Caxias. Não, imagina, uma terra totalmente cheia de montanha e difícil pra caramba de plantar. Mato bravo, frio, né? Então quer dizer, por mais que se diga que certos imigrantes de certas etnias tenham sido privilegiados nesses momentos, por mais privilégio que se diga, cara, porque as terras foram doadas pelo reino, né? Tem uma história assim.
né, desses imigrantes. É uma terra, uma montanha velha, brava, cheia de pedra, que só um guerreiro para conseguir plantar uva ali, né? E inventar a plantação de uva, por exemplo, né? Os gladiadores. Então assim, ganhou do rei, ok. Frio pra caramba. Entende-se que não foi um povo que foi injustamente escravizado, nem nada, a gente não tá fazendo nenhuma comparação mas com outras etnias, mas o caso é que não foi fácil. Não foi nada, porque pra ninguém que veio. Pra ninguém. Na verdade, assim, no fundo, a grande maioria das pessoas que vieram pro Brasil vieram por uma obrigação, né? Ou porque sim, foram escravizados. Eu nem vou entrar nesse detalhe, porque a escravidão é algo terrível, né? E que daria não tem que discutir, né? exatamente, não tem o que discutir, ninguém, né? Terrível e ponto. Mas todo mundo veio por uma obrigação, porque estavam passando fome, frio, né? Fugindo de guerra, de onde estavam. Porque é muito difícil tu querer sair de fato da tua terra, né? É muito difícil tu falar, nossa... É uma decisão muito séria. Ainda mais nos séculos passados, né? Então, assim, e qual é a nossa tendência? Muitas vezes, Fê, eu vejo em constelações pessoas ligadas a alguém que ficou para trás. Porque teve muito isso, com os portugueses teve muito isso. Mulheres ficaram para os portugueses virem para ver como ia ser. Uhum. E depois iam buscar a mulher. E nunca conseguiram dinheiro para buscar. A minha bisavó pegou e veio com os 4 filhos. Mas ela veio atrás. Ele já tinha vindo. E aí ela veio atrás. Ela não esperou. O tempo dela não esperou. Tu sabe que em constelações, por exemplo, relacionamentos que não dão certo, muitas vezes a gente vai colocar no campo. Eu não tô dizendo que é o seu caso, mas muitas vezes essa pessoa, ela cuida, como que inconscientemente ela olhe pra dor daquela que ficou pra trás, esperando o homem amado voltar. E esse homem amado nunca conseguiu voltar. E não é porque ele era um cachorro, um cafajeste. Ele até deve ter tentado voltar. Mas não era fácil a vida. A comunicação já era difícil. A comunicação, né? Tipo, tu tem um dinheiro pra mandar, pra realmente voltar e buscar a mulher que ficou pra trás. Então, assim, essa história de Brasil e Portugal tem muitas mulheres que ficaram pra trás. E hoje muitos relacionamentos não dão certo porque um deles olha pra esse primeiro relacionamento que não pôde dar certo, entendeu? E aí é como que não se permite viver um relacionamento porque não deu certo. E essa música fala um pouco isso. Cara, não deixa a tua vida passar. Não deixa a tua vida ficar pra trás. Porque esse antepassado que veio, ele veio pra construir algo novo e porque ele não voltou, você nasceu. A real é essa. E porque aquela mulher ficou lá, você nasceu. Porque senão você não teria nascido, percebe? Se ele tivesse voltado e casado com outra, né? Então, assim, e se tu olha no campo, o que esse homem que veio e teve que construir uma família, às vezes teve que construir uma família pensando a vida inteira naquela que ficou. Não que ele não amasse a nova esposa, né? Mas pensa a culpa que a pessoa carrega. Né? A culpa que a pessoa carrega por não ter conseguido. Pensa num homem, o que ele não sente por não ter conseguido o recurso necessário para buscar aquela que ele prometeu que ele ia trazer junto. Imagina! E aquela que ficou também, ela talvez tenha esperado a vida toda, talvez tenha refeito a sua vida, né? Com certeza. Né? Mas se tu olha para eles no campo, e isso, se alguém tiver dúvida pode me perguntar, é muito difícil explicar o campo, mas a gente pode tentar, né? É muito melhor vivenciar o campo. Quando tu olha isso no campo, Fê, tu vê que eles querem que tu seja feliz. Então não deixa a sua vida passar por algo que aconteceu quando você nem sequer era nascido. E pense que você só nasceu por causa de todos esses movimentos que foram doloridos. Mas que os seus antepassados não querem mais que você sinta essa dor. Eles querem que para você seja mais leve. Então não deixe a vida passar em branco. Viva sim o caminho. Aprenda nos caminhos, aprenda essa dificuldade que muitas vezes existe no caminho, mas não fique estagnado querendo mudar um passado, seja seu passado ou seja um passado de um antepassado.
olha pra frente, olha pra quem gosta de ti, olha pra quem te ama e siga em frente e se permita viver esse amor. Se permita viver esse amor. E se não der certo, tudo bem. Sofre porque não deu certo, mas depois logo, né, o outro vem. O que eu vejo é que muitas pessoas às vezes nem se permitem começar por medo da dor do término. Mas se elas não começarem, como é que ela vai saber se vai ter fim? Né? E na verdade, não existe um relacionamento que não deu certo. Todos os relacionamentos dão certo no tempo que é. Né? E se a gente for adulto o suficiente, a gente consegue ajustando e compreendendo isso, né? Compreendendo isso de uma forma consciente, de uma forma amistosa, não digo amistosa com o outro apenas, mas contigo, né? Exatamente. Porque a gente vê muitos relacionamentos nesse contexto de mágoa, de rancor, né, Carol? Sim, muito, muito. E aí, mesmo assim, às vezes eu vejo pessoas, né, que tiveram um relacionamento nessa vida que por algum motivo não deu certo e ela também não se permite ter outro, porque ela imagina que o outro também não vai dar certo. Então, gente, essa música é ótima, muito obrigada, querido ouvinte. Eu sei quem é essa ouvinte maravilhosa e eu acho que ela nos ensina muito, né? Nos ensina a olhar pra vida, olhar pra frente e ser feliz. Porque é isso que a gente tem que fazer. É nosso dever ser feliz. Eu já falei isso aqui. Mas se quiser botar outra música antes do intervalo, pode botar, Fernanda. Temos tempo. Vamos mais uma música da tua playlist agora, Carol. Samba de Raiz. Eu não fui convidado, pode ser? Pode. Esse foi Samba de Raiz. Eu não fui convidado, Carol. Então, na verdade, esse fala dos ex, né? Ai, o ex é querer ser convidado do casamento, minha gente. Não é? Dizem que ex é pra sempre. Ex é pra sempre. Era isso que eu ia falar. Quando eu escolhi essa música, eu escolhi com esse objetivo. Cara, não existe defunto, né? Defunto. Não tinha, minhas amigas falavam isso. Quando chegava o ex, assim, tava todo mundo, tá chegando defunto. O falecido. O falecido, né? Então, quer dizer, não existe falecido, minha filha. Ele vai ser sempre teu ex. Ele vai ser sempre... tá chegando o primeiro namorado? Tá chegando o teu primeiro. Tá chegando o segundo? Tá chegando o teu segundo. E tu precisa reconhecer a importância de todos eles na tua vida para que o teu relacionamento atual esteja leve, seja livre, seja bom. E o contrário é a mesma coisa, né? Tu precisa também olhar para as ex do teu marido para que o teu relacionamento seja bom, assim, reconhecer que ele só é o que é porque ele aprendeu com elas, né? E outra, se vocês têm filhos, é muito importante que vocês saibam que esses filhos têm vínculo com as ex. Como assim, Carol, tem vínculo com as ex? Sim. Como sim? Como a cara da Fernanda? Eu adoro aprender. Como assim? Gente, vamos supor, né, que eu tinha um relacionamento e o meu marido tinha outro relacionamento. E nós brigamos com esses relacionamentos e ficamos juntos. Teve uma dor ali. E do nosso relacionamento atual surgem filhos. Esses filhos só existem porque alguém sentiu dor. Percebe? Alguém sofreu. Sim. E isso é tão forte, Fê, é tão forte, que os meus filhos, eles têm características da ex-mulher do meu marido. A ex-mulher do meu marido é uma artista maravilhosa, fantástica. E, claro, quando ele se separa dela, não é por minha causa, mas ele se separa dela, né? E fica sozinho. Mas teve uma dor enorme, porque tu imagina um casamento, sei lá, de 20 anos, de 25, sei lá quantos anos ficaram juntos. Então ficaram muito tempo juntos e se separaram. E teve uma dor ali, teve um rompimento, teve uma culpa. Quando eu conheço ele e os meus filhos nascem, esses filhos, eles têm eles estão ligados, eles têm um vínculo com os ex. Então, quando a gente entende isso, então eles vão automaticamente gostar dos ex. Não tem como não. Eles vão gostar dos ex. E se tu começa a perceber, claro, eu sei disso e percebo isso porque eu observo, né? Conheço bem a ex do meu marido, porque afinal de contas ele formou uma primeira família com ela, depois ele formou uma segunda família comigo, e essas famílias
A dele é uma família só, né? Ele tá convivendo, a gente convive. Claro. Mas. Evidente. Mas. Então eu percebo, o Rafael é apaixonado pela ex do meu marido. Quando ela vem pra Garopaba, ele gruda nela e quer aprender tudo com ela. E tu vê essas características da arte, que eu não tenho nada, eu sou péssima. Artista, sabe? Quem desenha que nem criança. E aí eu vejo que eles têm esse dom, e esse dom também não é do meu marido. Esse dom, com certeza, eles puxaram dela. Então isso é uma coisa que quando a gente... eu nunca tinha pensado nisso. Quando a gente sabe disso, a gente olha para as ex com muito mais respeito. Né? Com certeza. E quando a gente olha pra ex com mais respeito, vamos supor que aquela ex, sabe, que fica apunhando o saco, né? Que não quer ser ex e fica... A ex-especialista. Quando é desse tipo, quando tu olha com respeito pra ela e entende que ela, né, o papel dela, ela automaticamente para de incomodar. Porque não existe mais. Porque não existe mais. E aí ela deixa. É uma relação que fica entre duas pessoas, não fica em três. Não tem lugar pra elas nesse caso. Exato. E aí se tu... Mas às vezes tu fica... Ai, olha essa aqui. E ficam brigando, né? Fica uma manda mensagem pra outra, uma não sei o quê, uma fala mal da outra, picuinha, nananana. Se tu para de fazer isso e olha, coloca ela no teu coração e olha pra ela com respeito, eu garanto pra você que no campo isso para e ela vai parar de fazer isso. Maravilhas! Essa é Carol Ruschel, Boteco da Consciência Cultural. Quarta-feira é dia de Carol, minha gente. Agora, todas as quartas, a Carol estará aqui conosco na sua 94.7 FM. Podemos mandar mais uma música? Vamos lá. Agora nós temos da playlist da Carol, Paulinho da Viola, Coração Leviano. Esse foi Paulinho da Viola, Coração Leviano, que nunca será de ninguém, Carol. Então, na verdade, Fê, essa música ela fala de alguém que deixou uma pessoa, né? Alguém que tinha um coração leviano e que simplesmente abandonou o ser amado. E então essa música fala uma verdade, porque voltando àquilo que a gente estava discutindo lá no início do programa, essas pessoas que elas não conseguem assumir um relacionamento, né, claro que elas têm que olhar para dentro delas e entender por que eu faço assim. Não é possível, tem algo errado, né? Muitas vezes elas não conseguem assumir um relacionamento porque sim, alguém da sua família, algum antepassado, não pôde assumir um relacionamento, não pôde casar com um ser amado. E aí, por amor a esse antepassado, ela também não se permite amar, não se permite um grande amor, né? Então essa pessoa também sofre. Mas se ela não curar essa ferida e ser essa pessoa de coração leviano, que está sempre um com o outro, ela nunca vai ser de ninguém. Entendeu? Essa pessoa que não consegue assumir realmente alguém, que não cresceu porque tá lá cuidando da dor de alguém, ela nunca vai conseguir um grande amor, ela nunca vai se permitir um grande amor. E aí vai ser infeliz. E é óbvio que essa música aparentemente foi escrita, né, por alguém que foi deixado, né? Então ela tá dizendo assim, olha, você que tem o coração aí, né, que não quer assumir ninguém, você nunca vai ser de ninguém, sabe? Pelo menos ouvindo a letra é isso que ela me remete, assim. Tudo bem, eu tô sofrendo agora, você me deixou sofrendo, mas lá na frente quem vai sofrer vai ser tu. Então, meu amigo, se liga, né, ou minha amiga, se liga e olha pra isso. Por que você não assume? Por que você tem dificuldade de assumir alguém que às vezes a pessoa sabe que gosta, mas faz alguma coisa, sabe? Desanda. Que pra desandar. Desanda, desafina. E isso, sem dúvida nenhuma, ou é pra receber o amor dos pais, ou é porque alguém dos antepassados não pôde ter um grande amor. Então, assim, olha pra dentro de ti e entenda por que eu não consigo me entregar pra um grande amor. Por que eu não consigo assumir? E normalmente quem não consegue assumir tá nessa posição mais infantil, que alguém faça por ele. E aí nenhum homem ou nenhuma mulher vai fazer por você, porque isso gera o desequilíbrio que a gente já falou.
Certo, interessante, Carol. E como a gente percebe que essas atitudes assim levianas, que nem na música, destroem possibilidades maravilhosas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso não é... Gente, assim, ó, não é porque a pessoa é um galã, não é porque a pessoa, sabe, é segura, não, é porque a pessoa tem uma dor profunda. Então ela não consegue realmente assumir uma mulher ou um homem, ela não consegue ficar. Então, meu amigo, se esse é seu caso, minha amiga, se esse é seu caso, procure ajuda. Porque é muito difícil alguém dizer assim, não, mas eu vou ser sozinho pro resto da vida, eu vou viver assim pro resto da vida. Tem gente que adora, né, essa ladainha do lobo solitário. Enfim, é uma escolha, eu não tô dizendo que isso, né, por exemplo, se tu se separou há pouco tempo, se permita ficar sozinho também, né, se é o caso de tu não ter ninguém, ok, se permita viver o luto, se permita sofrer, pra depois recomeçar numa boa. Até porque a oportunidade pode aparecer quando a gente menos espera. Normalmente é assim. Numa fase da vida muitas vezes turbulenta acontecem os grandes amores, exatamente, né? Mas então, mas isso é recorrente na sua vida. Se você tá se envolvendo e você sai, se você tá se envolvendo e sai, tá se envolvendo com outro e sai, opa, o problema é contigo, não é com o outro. Então, meu amigo, por favor, olhe pra dentro de si e muda esse padrão, porque é bom ter um relacionamento, Fê, é bom. Tu sabe que tu tem alguém ali pra contar, fica menos pesado. Viver, né? Fica menos pesado, tu divide as responsabilidades. O amor tem esse poder de ser esse grande mistério da vida, né? Tu falou no Vinícius, tem um poema dele que é lindo, que é Eu Te Amo Porque Te Amo, não tem explicação. Claro, não tem explicação e deixa isso fluir. E porque na realidade aquela outra pessoa que tu se envolveu com certeza tem algo pra te ensinar e tu tem algo pra ensinar pra ela, né? Mas se você tá num relacionamento e esse relacionamento ele não é bom, é pesado, sabe aquelas pessoas, Deus, eu me lembro da minha Dinga falando isso. Deus o livre casar, eu falava em casar, eu fazia um show falando, Deus o livre casar. Gente, mas que experiência tenebrosa é essa? Por que tão horrível? E daí eu ficava pensando, meu Deus, e eu... Ser horrível, tudo jovem, certo, solteira? Não, eu nem dava bola, eu ficava, né, isso não entrava por um ouvido e saía pelo outro, não era uma coisa que me tocou, sabe? Mas hoje eu vejo como é bom estar junto. Claro que às vezes a gente passa por momentos difíceis, mas quando tu é adulto, tu vai sentar, tu vai conversar, tu vai falar, tu vai tentar entender por que aquilo tá acontecendo. E se os dois estiverem afim, porque não adianta só um estar, né, Fê, tu sabe bem disso. Se os dois estiverem afim de mudar, com certeza é possível permanecer, né? E aí a cada crise, a tendência é que o relacionamento melhore. A cada crise, a tendência é que ele melhore. Tem uma crise, melhora. Agora, se ele tá em crise direto, se eu tô tomando remédio e eu percebo que é por causa desse relacionamento, não. Aí é a hora de terminar, né? Porque daí vem lá a música daquela ouvinte, né? Que falou assim, eu vou ficar aqui triste. Não, eu vou viver a vida. Então, se tu quer ficar triste, se tu quer ficar aí olhando pra morte, meu filho, o problema é teu. Porque o tempo não espera ninguém. Porque o tempo não espera ninguém, então eu vou pra minha vida. Agora, se os dois estão olhando pra vida, se os dois querem um pouquinho de vida, passar pelas crises é difícil, mas é possível. É possível. Essa é a Carol Ruschel aqui com a gente hoje. Então, Carol, vamos ter que encerrar por aqui, mas nós temos mais uma música aqui na playlist da Carol que a gente quer deixar como despedida, certo? Jorge Aragão, do fundo do nosso quintal. Olha essa música. Só levar esse material. Só uma despedida. Oi. Me encerrando, gente. Eu vou encerrar. Olá, vamos encerrando aqui nosso programinha de rádio. Depois eu vou editar e vou mandar pra vocês, tá bom? Beijo grande, beijo no coração, até mais.